Olhou para baixo e pensou no labirinto das sombras, o evento que marcou o fim do mundo. Antes de ele precisava tornar seu grupo ainda mais forte. Ele se sentou na cadeira sem se mover, e memórias de como fragmentos de rochas e poeira em sua cabeça novamente. Ele se lembrou da boca ardente do dragão. E pensei que ele nunca perderia. Ele imaginou um enorme alado, espírito maligno, com olhos vermelhos e fogo ardente atrás dele. Mas então eles foram todos interrompidos e atordoado por um grito alto por trás, que se dirigiu a Miquim e disse que o desejo estava aqui. Ele agarrou as costas da cadeira e virou com uma ansiedade incrível e disse que reconheceu essa voz. Ele viu algo redondo e roxo, voando direto para ele e arregalou os olhos. Seu professor saltou sobre ele, que sorriu muito docemente e o abraçou por trás. Isso realmente surpreendeu as pessoas de seu grupo. E sem deixá-lo ir, ela disse a ele que sentia muito a falta dele. Já estava ficando um pouco escuro. E o sol ainda estava brilhando na cúpula de vidro. E ele, muito disse alto, o nome da linda mulher, abraçando-o. Ela se sentou na cabeceira da mesa. Enquanto todos os outros olhavam para ela, ele perguntou por que ela veio aqui, e ela disse que tinha boas notícias para eles. Ele imediatamente perguntou novamente, mas ela estalou os dedos com um sorriso e disse outra coisa. Primeiro, um pequeno portal começou a se abrir acima da mesa, e todos eles voltaram a olhar para ele. Um bolo de chocolate começou a emergir dele. A garota de olhos vermelhos ficou terrivelmente surpresa e reconhecendo-o. Então ela disse que este era um bolo especial da Besfort Bakery. Um lindo bolo de chocolate marcado com a letra B. Pousou na mesa. Ela imediatamente pulou de seu assento. E felizmente disse até para comprar pão desta padaria você teve que esperar 3 dias e 3 noites. Mas aqui foi um chute inteiro. O quebra-cabeça Mac perguntou se era muito caro, ao qual Bridget disse não. Ela cruzou as mãos e disse com uma cara presunçosa que o gordo arrogante finalmente conseguiu o que queria. Mas definitivamente valeu a pena. Os caras olharam para ela e o desejo perguntou que tipo de arrogante. Homem gordo. Ele era. O professor olhou para eles com um olhar lânguido e disse que, no entanto, há coisas mais importantes. Ela fechou os olhos. Ela se lembrou do prédio antigo. Este foi o passado dela. 2 meninos correram um atrás do outro, imaginando que eles eram espadachins. A jovem Bridget olhou para eles, enquanto uma empregada se curvou diante dela e de seu companheiro. Mas então, uma pequena mão agarrou seu vestido. Ela olhou para a criança surpresa. Na frente dela estava um pequeno menino surrado com um livro nas mãos. E não olhando para cima, ela desceu até ele e disse que ele era muito legal. Então ela perguntou o que ele queria e ele ficou nervoso e tentou falar. Primeiro, ela se agachou e perguntou se ele tinha um livro de magia em suas mãos. Então perguntou se ele estava interessado em magia. E ele tentou dizer que era. Então ela inclinou a cabeça ligeiramente para o lado. E perguntou a ele novamente. Ele puxou o livro um pouco mais perto de si mesmo e disse: a palavra mágica. Ele levantou a cabeça e perguntou com confiança a ela, educadamente para ensinar-lhe magia. Já um adulto, percebi que a história era sobre ele. E estava um pouco preocupado. Bridget enxuga uma lágrima de felicidade do rosto. E o herói fica imediatamente pasmo e preocupado. E o de cabelos azuis olha para ele com atenção. Ela disse que ele era muito legal. Então ela levantou a cabeça um pouco mais alto e disse que tinha feito um ótimo trabalho. Todo o seu grupo imediatamente se animou e ansiosamente perguntou a ela se isso realmente aconteceu. Ela tirou 3 sinais com a carta e, segurando-os entre os dedos, disse que eles estão, e a partir de hoje, são alunos da Alpha Class
E imediatamente depois acrescentou que, oficialmente, o do 117º estão em primeiro lugar feliz. Pran arregalou os olhos. O herói tentou conter suas emoções. E a garota de cabelos escuros cerrou os punhos e derramou uma pequena lágrima feliz. A cúpula do salão tremeu um pouco. E eles gritaram em uníssono que tinham feito isso. E a garota gritou que agora ela não teria que morder aquele pão de pedra. Neste momento, Desejo olhou para sua mão e pensou que finalmente ele cerrou a mão em punho. O sol cobriu suavemente as árvores. Ele pensou que eles tinham avançado mais um passo. Rohan floresceu nos galhos das árvores. Neste momento, em terras abandonadas, em algum lugar nas profundezas do continente, devastação reinou nas ruas. Havia uma casa atrofiada. Dentro dele, alguém estava coletando cartas à luz de velas. Uma sombra pairava sobre os papéis. Um homem com bigode leve e um manto. Ficou sobre papéis, cercado por camaradas, e disse para esperar por ele. Ele sorriu maldosamente, e então ele acrescentou que a torre da magia esperaria por ele. O sol está brilhando sobre um belo edifício novo. E dentro dele uma voz é ouvida que diz que a humanidade está em guerra com os mundos das sombras. Uma mão limpa escreve no quadro com giz. A mulher continua a falar. E diz há desastres que aparecem uma vez por ano. E gradualmente invadiu seu mundo. Muitas pessoas dormem e bocejam durante as palestras. E ela continua e diz que por causa disso, a área habitável do continente foi reduzida pela metade. Continuando a escrever algo em giz, ela disse que claro, essa história pode parecer incrível para todos eles. Neste momento, quase todos no primeira fila está tentando ficar acordado ou dormindo. E ela continua a palestra e diz que, já que eles agora estão repelindo a invasão de 99,9% dos mundos sombrios. Uma linda, loira mulher de olhos verdes se virou e disse que provavelmente, para eles, esta é provavelmente uma notícia chata, já que não é nada novo. Mas mesmo assim, é importante para todos eles. Lembre-se que nem meio século se passou desde que eles ganharam uma vantagem sobre os mundos das sombras. Ela olhou para frente com entusiasmo e disse que isso era apenas porque uma maneira de usar magia, pedras, foram encontradas. Todos os cientistas concordam que essa descoberta foi um ponto de viragem para toda a humanidade. Pessoas na palestra se animaram um pouco e prestou atenção nela. E em algum lugar nas fileiras de trás estava o protagonista. Com seu time, ela tocou uma bola azul, cercado por luz azul, e disse que a magia, pedra, é um recurso que pode ser obtido limpando o mundo das sombras. A bola projetou uma imagem no tabuleiro. E ela disse que não chamado pode de pedra comum, uma vez que é mana concentrada na forma de um cristal. Ela também disse que as pedras mágicas consistem em 2 camadas. Ela imaginou um cristal com um núcleo e disse que era concha de mana externa, então ela apresentou um cristal de luz. E disse que era o mana interno. Nela, ela também imaginou um cristal, da qual a White Energy usa, e disse que o monóculo externo bloqueia o acesso à mãe interna, tornando impossível usá-lo. E também mencionou que se o monóculo externo for removido, o maná interno se dissolverá instantaneamente no ar. Então ela acrescentou que, cerca de 50 anos atrás, ela imaginou um homem de cabelos escuros, com rabo de cavalo e óculos, segurando este cristal na mão. Ela disse que a torre de magia resolveu esse problema, desenvolvendo um método de encantamento. Ela disse que eles fizeram pequenos orifícios na casca externa e usou uma técnica especial que coletou o maná fluindo. Ela apresentou um dispositivo de retenção que coletava mana de pedras. Ela disse que
Este método único foi patenteado pela Torre da Magia. Ela segurou a mão sobre a pedra com um sorriso e disse que, graças a Eles ela, entraram em uma nova era, quando todos poderiam aproveitar de todos os benefícios da magia. Ela mostrou, na apresentação, os vários benefícios que receberam graças a isso, e ela disse que isso aconteceu na Era do Avanço. Magia, ela virou a cabeça para a tela e disse que, claro que houve consequências negativas. Criminosos tentando apareceram. tomar posse dessas pedras mágicas. E é assim que os forasteiros nasceram. Ela mostrou o logotipo deles na tela, com uma mão alcançando a rede. Ela desligou a projeção e disse que era muito cedo para mostrar aos alunos. Algo assim, ela olhou em volta de toda a classe e disse que iria passar para as perguntas. E perguntou sobre o nome da pessoa que criou o método de encantamento. Ela olhou ao redor do público com um pequeno alarme e perguntou se alguém queria responder aqui. A garota de cabelos escuros, roncando, atraiu a atenção para si mesma. A professora olhou para ela suavemente e se dirigiu a ela como se ela fosse uma estudante adormecida. Ela imediatamente se animou. Ela atraiu ainda mais atenção ao concordar em voz alta. Uma cadeira caiu atrás dela, alarmando-a ainda mais. Sua cadeira foi levantada. E aquele que o levantou virou-se para ela. Era um MC sorridente. E ao lado dele estava um homem de cabelos azuis. Desejo sorriu suavemente enquanto segurava a cadeira e disse a ela que ela deveria ouvir com mais cuidado para as palestras. Ela imediatamente fez beicinho. Ele se inclinou um pouco mais baixo em direção a ela e disse que a resposta era Joe Dzarian. E ela disse que já sabia disso. Ela disse sua resposta em voz alta, desapontado e desconfortável. A loira disse hesitantemente que esta era a resposta correta. Ela disse que era a corrente mestre da Torre da Magia e disse que ela poderia se sentar. O herói moveu a cabeça para o lado com um sorriso. A menina mostrou os dentes e Pran sorriu docemente. O protagonista perguntou se ela dormia bem. E ela imediatamente disse a ele para calar a boca. A mulher colocou as mãos perto de seu tablet e disse que, em conclusão, ela queria dizer que, embora a sombra, mundos ocuparam uma grande parte de nossas vidas. Eles deram as pedras mágicas que permitiram que a humanidade avançasse. Eles podem ser considerados como uma espada de dois gumes. Então, conclusão de sua palestra hoje, um sino soou do alto-falante e a professora virou a cabeça em sua direção. Todos os alunos começaram a se levantar de seus assentos. Ela disse que eles foram feitos por hoje. E eles, por sua vez, começaram a conversar entre si. Ela imediatamente acrescentou e disse que se alguém tivesse perguntas, eles poderiam vir até ela. Ela assistiu com alarme enquanto todos corriam para fora da plateia e disse que ninguém parecia ter perguntas. Mas então ela percebe alguém e fica um pouco surpresa. O grupo de protagonistas se aproximou dela e o principal a cumprimentou, se apresentou e disse que eles eram todos os primeiros rankers do mesmo grupo. O professor disse com um sorriso que o aluno adormecido acabou sendo o primeiro. Ao qual ela exclamou. A mulher disse que estava feliz em conhecê-lo. O retornador curvou-se e disseram que ficaram muito satisfeitos em ouvi-la. Palestra incrível, e se dirigiu a ela como Miss Frugoj. Ela imediatamente olhou para eles com alegria e perguntou se eles tinham alguma pergunta para ela. E ele respondeu que na verdade eles tinham um pedido. Ela franziu a testa levemente e perguntou se ele queria solicitar suporte da Torre Mágica. Ele sorriu suavemente, estreitando os olhos. E o homem de cabelos azuis estava ao lado dele. E não entendi nada. Mickey disse que algo assim. Ela imediatamente abaixou a cabeça e disse que, infelizmente, o prazo para aceitar inscrições
para suporte já havia expirado, e eles deveriam tentar no próximo ano. Ele colocou a mão na jaqueta com um sorriso e disse que o tinha entendido mal. Eles não estavam interessados no apoio da torre. A mulher imediatamente se interessou, e, inclinando os cotovelos na mesa, perguntou qual era o pedido deles. Ele entregou a ela um formulário com a palavra pedido, escrito no título. Ela pegou nas mãos e perguntou o que era. Ele disse a ela com um sorriso suave e olhos abertos que, na academia, grupos podem receber recompensas por preencher solicitações. Ela pressionou bruscamente a forma com a palma da mão na mesa e disse que não era isso que ela estava perguntando. E ela não entendeu por que eles deram a ela. Ele pegou uma caneta e entregou a ela. E disseram que queriam que ela assinasse este pedido. Ela pegou a caneta na mão, ansiosamente, e olhou para ela. Ambos se entreolharam de forma significativa e permaneceu em silêncio como um robô. Ele se endireitou e novamente pediu a ela para assinar este pedido. Ela olhou para ele com extremo mal-entendido. E permaneceram em silêncio, eles juntos, com seus espadachins curvados, quase simultaneamente. E ele humildemente pediu a ela para assinar este pedido. E seu amigo de cabelos azuis perguntou hesitantemente a ela. Enquanto eles estão se curvando, ela cobre o rosto com a mão e diz que o problema não é o quão educadamente eles perguntam. Ela entregou-lhe o formulário novamente e ele olhou para ela. Ela perguntou de que pedido ele estava falando. Ele se endireitou e ela olhou para ele com confusão. Ele pediu a ela para assinar seu pedido. E ela disse a ele que ele era bastante persistente. Ele sorriu suavemente e inclinou a cabeça para o lado. Ele de repente ficou sério, surpreendendo seu interlocutor, e disse que em 7 de julho, às 3 exatamente da manhã, 10 horas depois, forasteiros lançaria um ataque no ramo idoso da Torre da Magia. Ela pergunta, World, o que ele quer dizer? Ele disse que seu alvo é uma pedra mágica de 2º nível. O nível de Reganil. Ele disse isso a sério. Ela olhou para eles com medo máximo e gritou. E perguntou como eles sabiam disso. Ele respondeu calmamente, o que a acalmou um pouco. Ele disse que o que é mais importante é que eles sabem como evitá-lo. Ela disse que não os entendia. Ele estendeu a mão para ela. Surpreendendo a ele, colocou a mão no peito. E toda a sua equipe se levantou. Ele pediu que ela enviasse um pedido para a Torre da Magia, para contratá-los 10 horas depois na cidade de Alteia, contra o pano de fundo da cidade. Uma torre podia ser vista de uma árvore enorme. Esta torre sinuosa é a sede da Torre da Magia. Vemos uma asa da Torre da Magia. Um homem está parado perto da janela. Um jovem corre até ele e se dirige a ele como um mestre, e diz que eles têm uma situação de emergência. Ezarion se virou e olhou para ele seriamente. A pessoa correndo e gritou alto que o ramo idoso estava sob ataque. Noite caiu sobre a cidade. O homem correu rapidamente pela rua respirando pesadamente. A luz nas janelas das casas já saiu. O cara tinha um saco de pão nas mãos. De repente, ele colidiu com alguém. O jovem caiu de pé e caiu para frente no chão. O Kraken que ele encontrou pegou o pacote com magia e olhou para o cara. Ele olhou para o jovem que estava ajoelhado. De repente, o cara rapidamente se virou, colocou as mãos no chão e se curvou, pedindo perdão ao mestre. Kraken perguntou se ele estava ferido. Ele pegou a mão do cara dizendo para ele se levantar. O jovem agradeceu. Em frente um ao outro, o homem perguntou para onde ele estava correndo com este pão. O cara respondeu que tinha um irmão mais novo, que não podia sair de casa. Então ele trouxe o pão para ele.
O homem sorriu levemente e disse que ele estava arrependido. O cara no capô abaixou a cabeça. O homem disse que não deveria vagar por aí. Em um momento tão tarde, porque seu irmão provavelmente estava preocupado com ele. O jovem respondeu que entendia que. O homem olhou para o saco de pão. Ele sorriu amplamente, virando-se para o cara. O homem olhou para o jovem e entregou a comida em suas mãos, dizendo que ele deveria dar a ele. O cara levantou as mãos para o pão, agradecendo ao homem novamente de repente. O homem derrubou a bolsa, jogando fora o pão dele. O cara exclamou em choque. Os pães espalhados no chão. Kraken levantou a perna, ele chutou o pão. Esmagando o cara, olhou para baixo em desespero, gritando alto, e pediu ao homem para parar. O pão no chão estava macio, fervido e esmagado. O homem endireitou suas roupas com um largo sorriso e deu conselhos ao cara para que ele não cometa erros lá à noite. Caso contrário, isso pode acontecer. O cara tristemente se ajoelhou sobre a comida estragada e chorou baixinho, enquanto o homem se afastava, andando cada vez mais longe do cara. Ele sorriu amplamente. O cara sentou-se silenciosamente no chão. O ramo da velha torre mágica ficou sob o céu noturno. O homem se aproximou de seu portão. Ele tirou o chapéu, tirando da cabeça. Ele tirou algo de debaixo da jaqueta. Kraken colocou uma máscara de metal verde na cabeça e abriu bem a boca, soltando vapor. Olhando para frente, ele anunciou uma reunião geral. De repente, seus soldados apareceram atrás dele. Um grande número de lutadores estavam próximos um do outro. Vapor saiu de suas bocas. O homem arregalou os olhos, ordenando-lhes que abrissem fogo. Uma enxurrada de ataques dirigiu-se para os portões da torre mágica. Um brilho azul apareceu na frente da torre. Uma barreira mágica apareceu na frente do portão e parou todos os projéteis. Kraken ficou sob as roupas voando para o portão e disse que, como ele achava que a estrutura tinha excelente proteção. O homem olhou para trás, ordenando que os clubes seguissem em frente. Os soldados levantaram suas armas. Kraken olhou para frente, dizendo que a magia defensiva, fortalecido pelo método de encantamento, é realmente bom. Abrindo os olhos ainda mais, ele terminou a frase dizendo que ainda não seria capaz de suportar dois tipos diferentes de ataques. Ao mesmo tempo, os lutadores com armas pesadas levantou as mãos para atacar. Eles bateram forte no gol. A barreira mágica continuou a parar os projéteis. Lutadores de alcance dispararam projétil após projétil. Os homens com massas atacaram novamente. O portão dobrou muito. De repente, o grosso portão de aço se abriu dos golpes dos guerreiros. Eles caíram com um estrondo alto, enviando poeira para o ar. Kraken caminhou lentamente para frente. Pessoas de dentro estavam gritando que intrusos vieram e que eles precisavam separar do homem. O chamou muito alto. Ele olhou para frente pensando mais tarde que o que estava acontecendo era um pouco estranho. Olhando para os mágicos que vieram até eles, ele acrescentou que as pessoas reagiram muito rapidamente. E além disso, eles estavam todos armados. Seus lutadores rapidamente correram para atacar. O homem pensou, e então, que não importava de qualquer maneira. Os dois soldados olharam para ele, acenando com a cabeça para ele após sua ordem de atacar. O homem deu um passo à frente. Usando invisibilia sua perna, começou a desaparecer. Logo ficou completamente transparente. Seus lutadores entraram em batalha com os mágicos. Dentro da fortaleza, os feiticeiros estavam correndo. Alguém estava gritando que o inimigo ele realmente veio e para todos descerem. Eles passaram por um corredor escuro, rangendo. E dois soldados acabaram dentro da sala.
chamando os mágicos de tolos por irem embora. O interior desprotegido, eles subiram a escada em espiral juntos. O homem lembrou as palavras dos feiticeiros, que os inimigos realmente vieram. Ele franziu a testa repetindo suas palavras em sua cabeça mais uma vez. O nascer do sol começou a iluminar ligeiramente a torre. A caixa fechada foi protegida por um feitiço mágico. O homem e seus soldados cercaram esta barreira. Kraken colocou a mão no símbolo da estrela nele. Ele usou a fúria da terra. E relâmpagos escarlates começaram a girar perto de seu rosto. A barreira começou a desmoronar diante de seus olhos. Ele arregalou os olhos, dizendo que era isso que ele estava procurando. A caixa foi quebrada em pedaços. Dentro era uma pedra mágica de segundo nível. A lágrima de Hagal. O homem estendeu a mão para ele alegremente, dizendo que ele finalmente recebeu, e de repente ele congelou no lugar. Suas guerras olharam para a voz de Pran, que os parou. O menino franziu as sobrancelhas, enquanto ele segurava a espada na frente dele, e os chamou de estranhos. E disse-lhes para se renderem. Os raios escarlates do sol iluminaram a torre. O menino segurou a espada na frente dele e disse severamente que ele estava avisando que é melhor eles desistirem. Os soldados homens conversaram entre si sobre como isso era e o que ele estava falando. Eles olharam pro que capitão, perguntou se eles sabiam de um avanço sobre seu ataque. De propósito, ele olhou para trás ameaçadoramente para o menino. Insultando, o jovem levantou a espada de volta, pensando que sua sede de sangue havia se intensificado. Ele olhou para os inimigos com as sobrancelhas franzidas e acrescentou: isso foi especialmente sentido pelo homem na máscara assustadora. Depois do qual, ele se perguntou se todos os estranhos eram assim. Praca levantou-se, os soldados olharam para o menino. Após a ordem para matá-lo, o homem abriu bem a boca. Um círculo mágico apareceu na frente dele, e ele usou uma onda de chamas. De repente, a sala na frente do menino estava coberta de fogo. Ele pulou de volta das chamas. Os mágicos guerreiros ficaram atrás dos lutadores corpo a corpo. O cara pensou que na frente dele havia apenas 4 mágicos e 2 espadachins, e que os mágicos eram do mesmo círculo que a senhorita. Romântico. E os espadachins não eram mais fortes do que a classe de peões. Os mágicos estendeu as mãos na frente deles, formando círculos mágicos azuis. Um deles pediu perdão para o cara. Carrinho franziu a testa severamente. Os guerreiros usaram uma bola de fogo e uma lança de gelo, ambos os projéteis apontados para o menino. O cara levantou a espada de volta. Com um golpe, ele desviou os 2 projéteis. Cortando-os, o jovem olhou severamente para seus oponentes. Os soldados olharam para ele em choque, dizendo que ele estava aumentando seu feitiço. Os homens com espadas nas mãos gritou que ele tinha uma espada antimágica e que os mágicos devem voltar e ter cuidado. No momento seguinte, o cara fez um idiota, acabando atrás deles e dizendo que isso não ajudaria. Os mágicos olharam para ele com surpresa, dizendo que ele era rápido. O menino desferiu um golpe rápido na mandíbula do homem. Com a alça, o homem perdeu a consciência e começou a cair no chão. O cara levantou a mão para outro golpe. Kraken abriu a boca da máscara, usando seus laços. Carrinho olhou surpreso para suas pernas, que foram acorrentados com uma corrente roxa. Sua mão esquerda também estava amarrada. Ele olhou para seu oponente, franziu a testa profundamente e disse que não viu nenhum dos mágicos lançar o feitiço. O cara percebeu como um homem em uma máscara assustadora olhou para ele ameaçadoramente. Um círculo mágico pairava na frente dele. O homem arregalou os olhos e usou o punho da morte. O corpo do cara foi atingido com grande força por uma rampa de pedra que emergiu do chão.
o punho de pedra através do menino a vários metros de distância. Os pés do jovem deslizaram pelo chão. Ele cerrou os dentes de dor, levantando a cabeça para cima o homem. Novamente, abriu a boca da máscara e disse que sua força era impressionante. Ele olhou para Premanicli e acrescentou que, no entanto, ele não tinha experiência. O homem estendeu a mão na frente dele e usou o arnês. O círculo mágico liberou a corrente. O cara pulou para longe da corrente, perguntando se o homem pensasse que cairia em um ataque tão lento. O homem sorriu maldosamente. O cara olhou em volta. Um brilho azul apareceu ao seu redor. De repente, ele estava cercado por paredes de pedra em 3 lados. O cara olhou com aborrecimento para os oponentes, cobrando seus ataques. Ele se levantou dizendo que este era um beco sem saída. Projéteis mágicos voaram em sua direção em alta velocidade. O cara cerrou os dentes e franziu a testa. De repente, o feitiço do homem foi quebrado por flashes azuis. Um dos mágicos disse que foi um ataque mágico. O capitão exclamou que era um atirador. O homem acrescentou que havia outro inimigo. Não muito longe deles, o novo ataque atingiu 2 mágicos. Um deles, através. Os soldados caíram no chão. Os soldados disseram ao capitão que ele estava em perigo, com medo do que estava acontecendo. Ele olhou para o soldado gemendo. Olhando para a ferida, ele pensou que o atirador ataque não conseguiu revelar a armadura. Ele levantou a cabeça levemente, acrescentando que aparentemente este era um mágico da segunda rodada. Pensando que, a julgar pela limpeza, havia mais de um atirador. E nesse caso, Kraken abriu ligeiramente. Ele estava cercado por 3 grandes círculos mágicos. E raios roxos. Ele pediu aos soldados para cobri-lo. As paredes ao redor do menino começaram a desmoronar lentamente. Ele notou isso. O homem abriu a boca da máscara até que ele alcance seu objetivo. Eles não podem pará-lo. O menino correu em direção aos oponentes, dizendo que ele não permitiria que ele saísse. Os tiros do atirador perfuraram os oponentes, enquanto o cara corria em direção a eles. Os soldados pediram ao chefe para apoiá-los com magia, porque nesse ritmo eles seriam destruídos. O lutador, corpo a corpo, segurou a espada na frente dele, enquanto os aliados estavam sofrendo. O cara bateu em sua arma. Faíscas voaram para os lados do florete. Começou a cortar a lâmina da espada. O soldado gritou para o chefe novamente. De repente, grandes pedaços de pedra começaram a subir no ar. O cara olhou o que estava acontecendo. Enquanto o soldado de surpresa, disse que sempre soube que o chefe sempre teve um as na manga. O menino arregalou os olhos, reconhecendo a magia que o chão se abriu sob eles. O soldado pulou do menino para o lado do chefe. O bloco em que o lutador estava parado também subiu no ar. Ele pediu ao chefe para esperar. O homem com a máscara, cuja boca estava aberta, silenciosamente continuou a manter o feitiço. O cara gritou que ele também estava sendo atraído. O cara do carrinho parecia horrorizado. Enquanto o soldado pedia ao chefe para parar, o cara foi esmagado por uma pedra, que pressionou contra a parede recém-formada da esfera cúpula em que o homem estava. Pairava sobre a escuridão. O menino, dizendo que o chão estava desabando. De repente, ele caiu. Blocos de pedra caíram. Um penhasco afiado pairava na escuridão. De repente, a mão do menino agarrou o cara, segurado com uma mão, olhando para baixo, e disse que isso é magia muito imprudente. A escuridão, ele disse que em qualquer caso isso deve ser suficiente. Do qual ele perguntou o desejo água de esgoto lavada sobre as paredes de tijolos. Um bloco de pedra caiu em um túnel de esgoto.
A esfera se desintegrou e Kraken ficou em meio ao spray de água. Ele olhou para a mão, dizendo que não entendia como isso poderia acontecer. E mesmo a Torre da Magia não deveria tê-lo. Tanta informação. Em sua mão estava a pedra mágica desejada. O homem acrescentou que, pelo menos o objetivo original foi alcançado. Desejo se aproximou dele por trás. O homem olhou para ele. Depois de suas palavras, que era melhor dizer depois isso, que ele estava completamente confiante em sua vitória. O homem perguntou quem ele era. O cara ficou em trapos, cruzou os braços sobre o peito e olhou para ele com um sorriso. De repente ele franziu a testa e falou. O homem sobre olhou o preço para ele do pão com os olhos arregalados. Depois que ele disse isso, ele queria que o cavaleiro generoso colocou a pedra em sua jaqueta. Perguntou como ele achou o cara. Disse com um sorriso que ele poderia rastrear sua localização em tempo real, porque ele o marcou com sua mãe. O homem. Lembrei do momento em que o cara caiu no chão. O que era? Então, em frente um ao outro, o homem disse que a reação suspeitosamente rápida e inesperada do menino. E os ataques de atirador foram todo o trabalho do cara. Ele estendeu a mão na frente dele, gritando com raiva que ele iria fazê-lo se arrepender de sua decisão de se opor ao seu círculo mágico brilhou em vermelho e se desfez. O homem olhou para ele surpreso, com os olhos bem abertos, segurando o braço estendido. Ele perguntou nervosamente o que estava acontecendo e por que sua magia não estava silenciosamente com um leve sorriso. Ele perguntou se ele realmente queria lançar um feitiço. Que era tão fácil de ler. O homem olhou para ele em choque. Seu rosto ficou nervoso. Como ele pensou nervosamente que era uma análise e que ele conseguiu analisar sua magia. Ele olhou para o cara se aproximando dele passo a passo. E pensei que isso era um absurdo. Porque um mágico do primeiro círculo não deve ser capaz disso. O cara caminhou em direção ao homem com um sorriso, enquanto ele se perguntava quem ele era. E disseram que precisavam resolver algo. O homem colocou a mão na jaqueta, enquanto o cara perguntou se ele se lembrasse que tinha pisoteado seu pão. Pensei que não havia quase nada que ele pudesse fazer. O desejo olhou para ele com surpresa. Depois que ele disse que não deveria se aproximar, o homem segurava uma pedra mágica em suas mãos. E disse que ele sabia que o jovem tinha vindo atrás dele. Kraken, que gritou que se ele se aproximasse, a pedra seria destruída, porque ele iria quebrá-lo em pedaços. O jovem coçou a testa pensativamente, enquanto o homem disse que se ele quisesse devolvê-lo são e salvo, ele não deve se aproximar. Ele colocou as mãos no cinto, olhou para o homem e disse-lhe para tentar. O homem ficou surpreso e perguntou o que ele queria dizer. O cara olhou para ele ameaçadoramente e severamente disse a ele para tentar quebrá-lo. Desejo novamente caminhou em direção ao inimigo, dizendo que ele nunca seria capaz de quebrar a pedra mágica, que não deveria se aproximar dele. O cara acrescentou que fez grandes sacrifícios para conseguir, depois do qual ele perguntou como ele pensa. O que vai acontecer se ele voltar de mãos vazias? Rachado, assustadoramente, agarrou a pedra em sua mão, repetindo suas palavras que ele não deveria chegar perto. O cara deu mais um passo. Desireus estava perto do homem, olhando severamente em seu rosto. Kraken olhou para ele. Ele cerrou o punho, pensando que o garoto não o levava a sério. Ele sorriu amplamente, adicionando que o cara iria se arrepender, que ele o subestimou. O ponto em que o homem balançou o punho viveu na morte no cara. Desejo olhou para o punho que se aproximava, com uma expressão calma no rosto. O espaço abaixo brilhava roxo. De repente o punho do homem parou
e começou a se mover Creio que para assistiu baixo. Nosso primeiro lançamento, que já estava no nível das calças do cara. O homem foi preso ao chão por um pilar azul. O cara usou o controle de gravidade. O homem olhou para o chão em choque, respirando pesadamente, e perguntou como ele fez isso. Ele olhou pesadamente para o cara, pensando em como isso era possível, porque ele tinha feito o cálculo do feitiço tão rapidamente, mas definitivamente na primeira rodada. O jovem olhou calmamente para o inimigo. Enquanto ele pensava que, apesar disso, o cara foi capaz de usar a magia do quarto seguinte, o homem caiu na água. O menino pegou a pedra mágica e disse que aceitaria enquanto preso ao chão. O homem o insultou. O homem olhou para a mão do menino em choque. A pedra na mão de Desire começou a pulsar. O homem se perguntou por que a pedra estava reagindo. Porque ainda não tinha sido encantado. Deitado na água, ele perguntou em voz alta como ele poderia usar mana de uma pedra mágica, ao qual o cara respondeu que era incrível, porque ele estava no mesmo choque que o homem. Quando ele viu pela primeira vez esta técnica, ele fechou os olhos com um sorriso, perguntando se ele estava curioso sobre a vírgula, e acrescentando que se o homem quisesse, ele poderia falar sobre essa técnica. O homem silenciosamente olhou em seu rosto. De repente, ele assentiu levemente. O cara sorriu amplamente dizendo que ele faria, mas primeiro a habilidade do cara, com força renovada. Pressionou o homem no chão.